Olá, estamos de volta com o programa Na Ponta da Língua. Mande sua dúvida para o e-mail webtvsouza@gmail.com. Hoje vamos conhecer mais alguns elementos da narração. Nós já falamos que a narração conta um fato e que, para isso, ela precisa de tempo e espaço. São dois elementos básicos. Ontem nós conhecemos algumas perguntas que têm que ser respondidas em um texto narrativo. Hoje nós vamos conhecer como que funciona a narração. Bom, toda narração precisa, obviamente, de um começo. É uma introdução. No entanto, esse começo não pode se prolongar demais, tanto em uma narração de um fato real, quanto uma narração fictícia. Senão, o leitor se cansa e simplesmente abandona a leitura. Então, após esse início, em que geralmente são apresentados alguns personagens, é falado um pouco do cenário, entre outros aspectos, surge um problema. Isso é padrão em qualquer narração. Seja um romance policial, seja uma notícia de jornal, seja uma história engraçada, um conto de fadas, enfim. Sempre vai aparecer um problema que precisa ser solucionado pelo personagem ou pelos personagens daquele enredo. E aí, quando surge esse problema, nós temos o que é chamado de desenvolvimento da narração, ou enredo da narração. Outros problemas menores podem surgir, alguns podem ser resolvidos, mas a questão central daquela história que está sendo narrada só vai ser resolvida no chamado clímax. É o grande momento antes do fim da história. Num romance policial, por exemplo, o clímax é o momento em que nós descobrimos quem é o assassino, ou os motivos pelos quais ele cometeu os crimes. Após o clímax, nós temos o decaimento, que também não pode ser muito grande, porque senão a história perde a graça. Afinal de contas, a sua questão central já foi resolvida no clímax. O decaimento leva a história para o seu fim, para a sua conclusão. Algumas histórias, porém, apostam no chamado gancho. Ele é um elemento opcional que pode ser usado em alguns textos narrativos. Ele é uma tentativa de volta ao começo da história. É algo que diz que aquela história pode não ter acabado ainda, que pode haver uma continuação. O gancho é muito usado no cinema para indicar que um filme vai ter uma sequência. E também na TV, geralmente para ligar um capítulo a outro de uma série, uma novela ou minissérie. O Na Ponta da Língua volta amanhã.